Hoje vamos falar dos juros e da expectativa do Banco Central, que divulgou um documento dizendo que os juros vão ficar acima de 12%, Ju. E aí, o que dá para a gente falar disso ainda na tentativa de conter avanço da inflação? Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, bom dia para o ouvinte. Exatamente, um comunicado duro que foi divulgado agora há pouco pelo Banco Central, que se chama Ata do Copom, que é um documento que sempre sai uma semana depois da decisão sobre juros. Na semana passada, a taxa Selic, que é referência para outras taxas no sistema financeiro, aumentou de 9,25% para 10,75%. E o Banco Central normalmente divulga um comunicado mais curto e disse na semana passada que ia reduzir o ritmo de alta de juros. E aí a expectativa geral é que a maioria dos analistas esperava que março fosse o último aumento de juros, que a Selic ia aumentar até 11,75%, de acordo com a pesquisa, inclusive realizada ontem pelo Banco Central com o mercado financeiro, e que pararia por aí. Mas não, o Banco Central divulgou hoje o detalhamento do que pretende fazer com a taxa de juros do país. E é um comunicado bem, como a gente fala, banco centralês, que tem um texto longo ali, com uma série de recados bem econômicos, mas eu destaco 3 pontos aqui que para a gente entender bem que a Selic vai passar dos 12%. Quando ele fala aqui no parágrafo 6 do documento, ele fala assim: o cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 12% no primeiro semestre e depois termina o ano em 11,75%, ou seja, poderia cair um pouco até o final do ano, e depois ele fala assim, os cenários considerados, as contas lá que eles fizeram, pressupunham trajetória de taxa de juros superior a utilizadas nos cenários que o mercado financeiro utiliza. Então são várias sinalizações economês aqui, ele dá um recado duro para o governo, viu? Ele diz que essa tentativa aí de reduzir impostos pode provocar ainda mais pressão inflacionária. Eu acho que está um recado bem claro aqui para essa discussão da PEC dos combustíveis que está no Congresso e que o projeto da Câmara, inclusive, foi assinado pela Casa Civil, né, pelo governo federal, em que fala que mesmo políticas fiscais que tenham efeitos baixistas sobre a inflação, no curto prazo podem aumentar os prêmios de risco, aumentam expectativas de inflação e podem gerar um efeito de alta na inflação. Ou seja, o Banco Central dizendo, olha, a gente tem uma inflação alta, vocês estão querendo gastar mais para poder segurar preço de combustível da maneira que está sendo proposto, vai dificultar o meu trabalho para assegurar a inflação no final das contas. Então, é um Banco Central duro, Sheila, Carla, a gente tem discutido muito isso, claro que a gente sabe que é importante reduzir a inflação, mas até que ponto a alta de juros precisa ir, porque se sobe demais a dose muito forte do remédio para poder combater a doença, pode provocar a morte do paciente. Então, a discussão hoje é que um juro alto demais pode jogar a economia brasileira numa recessão. Mas daí o Banco Central está justificando que ele está meio que fazendo o trabalho sozinho para segurar preços, porque as ideias que estão surgindo de reduzir impostos podem provocar um gasto público exagerado, provocar alta de dólar e, com isso, no final das contas, fazer com que o preço na bomba aumente. Eu fiz uma pergunta ontem para o ex-secretário do Tesouro Nacional, Carlos Caval, se não fazia sentido o discurso que o governo faz, que inclusive o ministro Paulo Guedes fala hoje numa entrevista no jornal Estado de São Paulo, que como eles arrecadaram mais do que estava sendo previsto de impostos no ano passado, se realmente não faz sentido pegar essa arrecadação e bancar algum tipo de ajuda para a população, para gás de cozinha, para transporte público, para o diesel, por exemplo. E o que o Carlos Caval me falou, uma coisa que a gente ouve a vida inteira, que tudo no Brasil que é provisório vira permanente, né? Lembra da CPMF, que era contribuição provisória, né? E ninguém pode falar mais disso porque durou anos e foi uma luta para poder virar
para terminar com aquilo. Então, o risco que se tem hoje é que estão se dando ideias hoje que não são capazes de ser bancadas ao longo do tempo e que podem provocar uma desconfiança em relação ao Brasil. Então, sobra aí para o Banco Central, aqui na avaliação dele, fazer o trabalho sozinho de carregar esse piano, que é puxar a inflação para baixo às custas de um juro exagerado, dificultando pagamento de dívidas, consumo, investimento, geração de emprego, e pode sim levar a economia brasileira a uma recessão agora em 2022. É um equilíbrio duro aí, que está sendo muito debatido. É isso. Ju, obrigada. A gente até teria mais para falar a respeito dessa entrevista aí do ministro Paulo Guedes, mas nosso tempo está esgotado, a gente precisa te liberar. Aliás, hoje tem indicados ao Oscar, hein? Indicados ao Oscar hoje, depois das 10 horas da manhã. A Ju tá entre eles. Claro, eles e elas. Beijo, Ju, até mais. Ô, Sheila, eu acho um absurdo. Acho que a gente tem que ficar aqui mais uns 10 minutos. Eu também acho. Quem determinou isso? Quem é o chefe desse negócio? Quem é o chefe dessa rádio? Entendeu? Fica o meu protesto. Beijo.